Olá pessoal, essa é mais uma aula sobre idolatria. Nós estamos encerrando, essa é a nossa última aula também. Fizemos aí uma introdução, falamos, e a nossa base é o texto de Isaías 6, né? E falamos basicamente dentro do Antigo Testamento, do judaísmo, alguns textos dentro do judaísmo e também dentro do Novo Testamento. Então, a aula de hoje são algumas considerações finais. Basicamente, a primeira dessas considerações é sobre como essas pessoas podem sair desse estado aí de idolatria, né? De fato, elas precisam dessa inversão, ou seja, deixar de refletir a imagem dos ídolos para refletir a imagem de Deus. Então, como nós lemos em Isaías 42, onde Deus havia prometido justiça, luz para as nações, que ele abriria os olhos dos cegos, que ele tiraria da prisão os presos e do cárcere os que habitam em trevas, o foco aqui dessa inversão é que viria um outro profeta comissionado por Deus para anular os efeitos penais da missão de Isaías, do profeta Isaías, que nós vemos no capítulo 6. Então, assim como no capítulo 6 de Isaías nós vimos que eles ficariam cegos, teriam olhos, mas não veriam, teriam boca, mas não conseguiriam falar, teriam ouvidos, mas não conseguiriam ouvir, ou seja, eles assumiriam essa forma da idolatria, dos ídolos, né, mudos, vãos. Assim, viria um profeta que anularia esses efeitos, que é exatamente Jesus Cristo. Então, os evangelhos narram essa inversão dos efeitos, quando Jesus diz que bem-aventurados são os olhos daqueles que veem e os ouvidos, porque também ouvem. Então, Jesus dá ao seu povo, aqueles que estavam ouvindo, a conhecer os mistérios do reino do céu. Então, ver e ouvir é um dom de Deus que salienta ainda mais essa inversão da cegueira e da surdez espirituais, né? E não pode acontecer por determinação do ser humano, né? De forma independente. Nós precisamos de Jesus. Assim como nós temos a narrativa de Lucas capítulo 10, versos 21 a 24, quando Jesus diz que, agradecendo a Deus, que Deus havia ocultado muitas coisas dos sábios e dos eruditos para revelar aos pequeninos. E aí conclui dizendo que ninguém conhece o filho senão o pai, nem o pai senão o filho, e aquele a quem o filho quiser revelar. Ou seja, quando ele volta para os discípulos, ele diz: bem-aventurados os olhos que veem o que estáis vendo. Ele está dizendo exatamente desse desejo que os profetas tiveram e os reis tiveram de ver e não conseguiram ver, de ouvir eles não conseguiram ouvir, exatamente por causa da idolatria que cegava, que ensurdecia essas pessoas. Então Jesus vem fazer essa inversão, uma inversão que havia sido profetizada em Isaías, né? O capítulo 45, versos 5 até o verso 22, depois você pode dar uma olhada nisso. Ele mostra aquele que viria fazer essa inversão, que é o próprio Jesus. Quando nós olhamos também, não só os evangelhos, mas Atos e também os escritos de Paulo e Apocalipse, nós vemos isso também. Por exemplo, Paulo, em Atos 17, ele exorta os atenienses para abandonar a idolatria. E ele diz, trazendo a seguinte mensagem: que Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora ordena que todos os homens em todos os lugares se arrependam, pois determinou um dia em que julgará o mundo com justiça por meio do homem que estabeleceu com esse propósito. E ele garantiu isso a todos ao ressuscitá-lo dentre os mortos. Então, falando aqui nesse discurso de Paulo aos atenienses, no Areópago, acerca da idolatria, ele fala sobre o fato de que eles precisavam se converter de seus muitos ídolos para o verdadeiro Deus. E isso só se processaria através
de Jesus Cristo, né? Depois que Paulo anuncia o mandamento de Deus para o arrependimento por causa desse julgamento divino, como nos versos 30 e 31 de Atos 17, o texto traz as reações dessas pessoas. Então, a maioria rejeita a mensagem, um outro grupo parece que deixa a questão em aberto, quer ouvir o apóstolo falar de novo sobre o assunto, e um terceiro grupo, aparentemente a minoria, é o grupo que aceita o que Paulo diz, né? E aí o texto diz, Atos 17, 34, que alguns homens uniram-se a ele e creram, entre os quais Dionísio, membro do conselho do Areópago, e uma mulher chamada Dâmaris, e alguns outros. Então esses novos crentes abandonaram seus ídolos para confiar em Deus e serem restaurados por Ele em Cristo Jesus. Então, como é que as pessoas fazem essa inversão? Como é que as pessoas deixam de refletir a imagem dos ídolos para refletir a imagem de Deus? Através de Jesus Cristo. Esse é o Evangelho, basicamente. Então, para nós fazermos algumas considerações finais, a principal ideia que nós tentamos trabalhar sobre a idolatria é que as pessoas se assemelham ao que reverenciam, quer para a ruína, quer para a restauração. Então, Deus criou todos os seres humanos para refletir uma imagem. As pessoas sempre refletirão alguma coisa, seja o caráter de Deus, seja algo do mundo. Se elas se dedicarem a Deus, em Cristo, elas serão como Ele. Mas se elas se dedicarem a algo diferente de Deus e adorarem algo diferente de Cristo, elas ficarão semelhantes a isto. Então, sempre inanimadas espiritualmente, sempre vazias, né? E o mesmo se aplica às pessoas dos nossos dias. Então, nós vamos lembrar que a ideia do Antigo Testamento de adorar as imagens de madeira, de pedra, de metal, ainda são ideias bem pertinentes para as pessoas do século XXI. Nós percebemos que essa era a adoração básica dentro do Velho Testamento, mas quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vemos que na época do Novo Testamento, essa idolatria de imagens de madeira, de pedra e de metal, ela assumiu formas não literais, como, por exemplo, a confiança nas tradições mortas, a confiança, por exemplo, no dinheiro, né? Então, o próprio João, na sua primeira carta, no último verso, vai dizer: guardai-vos dos ídolos. É possível que João esteja se referindo aos ídolos no sentido literal, mas o mais provável é que ele esteja se referindo à tese de toda a epístola, que quer dizer uma advertência aos crentes para não acreditarem no falso ensino de que Cristo não é verdadeiramente humano, ou seja, de que ele não é verdadeiramente Deus, por outro lado. Então, João está dizendo que quando nós confiamos nesse falso ensino, nós estamos usurpando a verdade, nós somos culpados também de idolatria. Então, a venerar uma teologia falsa no lugar da verdadeira também seria idolatria. Então, a idolatria, como nós falamos, é tudo o que substitui a adoração a Deus. Curiosamente, alguns dicionários, como o de Oxford, eles definem a religião como algo a que alguém se dedica, né? Que pode ser Deus ou outra coisa. Então, a religião é alguma coisa que você se dedica. E aí, de fato, mesmo essa religião, ela pode ser idolátrica. Mas não só isso. Não só podemos ter uma idolatria de imagens de madeira, de pedra e metal, também a tradição ou a religião pode ser pode definir a nossa idolatria, mas também nós podemos fazer o que é muito comum no século XXI, que é chamado de idolatria do ego. Essa idolatria do ego, ela é descrita como uma espécie de escravização da igreja contemporânea, essa adoração do ego e não de Deus. O David Wells, que é um professor de teologia sistemática no Gordon Call, nos Estados Unidos, autor de alguns livros, é interessante que ele fala sobre que muitas igrejas hoje são voltadas para esse mercado e tentam satisfazer os desejos dos consumidores dessa autossatisfação, vamos dizer, idólatra, né? Essa idolatria do ego, né? Isso é algo também muito comum nos nossos dias. Olha o que ele diz. O que predomina na mente dessa gente não é o tecido moral da vida, mas como lidar com sua personalidade voluntariosa, sua falta de autoconfiança,
os estágios da vida, o estresse conjugal e as calamidades como a perda do emprego e os altos preços das mensalidades e matrículas da faculdade. Essas são as coisas que são tremendamente reais para tais pessoas e que esgotam suas energias psicológicas. Contudo, apesar de não serem questões irrelevantes, elas não são as questões morais urgentes com que a Bíblia se preocupa. O principal na Bíblia são o verdadeiro e o justo, o pecado e a graça, a ira de Deus e a morte de Cristo. O principal para muita gente hoje é apenas aquilo que lhe proporcione alívio interior. E ele continua dizendo assim: boa parte da igreja hoje, sobretudo a parte ligada ao evangelicalismo, está no cativeiro dessa idolatria do ego. Isto é uma forma de degradação muito mais profunda do que a lista de infrações que nos vem à mente quando ouvimos a palavra pecado. Estamos tentando coar os mosquitinhos dos pecados pequenos, enquanto engolimos o camelo do eu. A idolatria é tão sutil e penetrante e debilita tanto o espírito quanto as práticas das religiões pagãs de que o Antigo Testamento nos fala. O fato de que essa devoção do ego não se parece com aquela devoção antiga de deuses pagãos cega a igreja para sua própria infidelidade. O resultado final, porém, não é menos devastador, porque o ego não é nem um pouco menos exigente. Ele é um centro organizador tão poderoso quanto qualquer deus ou deusa do mercado. A igreja contemporânea está se prostituindo com esse Deus com tanta dedicação quanto os israelitas nos seus piores dias. Isto é chamar de fé a soberba que nos leva a pensar não só muito sobre nós mesmos, mas também nos faz ver que somos muita coisa. Observa como isso é e demonstra essa escravização da idolatria do ego. Nós lemos isso também de modo semelhante a essa avaliação que o David Wells faz da cultura evangélica. Um outro autor chamado Eugene Peterson também faz isso. O Eugene Peterson, ele era um pastor presbiteriano, estudioso, né, erudito, teólogo, autor, faleceu em 2018. É interessante também o que ele fala sobre essa questão da idolatria do ego. Ele diz o seguinte num dos seus livros, Espiritualidade para Todas as Razões Erradas. Ele diz: será que nós percebemos quanto exatamente da cultura cananeia de Baal é reproduzido hoje na cultura da igreja americana? A religião de Baal diz respeito àquilo que faz com que você se sinta bem. A adoração a Baal é imersão total naquilo que consigo extrair para mim mesmo. E é claro, era tremendamente bem sucedida. Os sacerdotes de Baal conseguiam reunir multidões 20 vezes maiores do que a dos seguidores de Yahvé. Havia sexo, empolgação, música, êxtase e dança. A gente tem garotas aqui, amigos. A gente tem esculturas, garotas e festas. Era demais. E o que os hebreus tinham para oferecer em contrapartida? A palavra. Mas que é a palavra? Bem, pelo menos os hebreus tinham festas. A maior palavra que temos é salvação. Ser salvos. Somos salvos de um estilo de vida em que não havia ressurreição. Também estamos sendo salvos de nós mesmos. Um jeito de definir vida espiritual é ficar tão cansado e enfastiado de si mesmo a ponto de ir buscar algo melhor, a saber, seguir Jesus. Contudo, no momento que começamos a fazer propaganda da fé a partir das vantagens, estamos exacerbando o problema do ego. Com Cristo você é melhor, mais forte, mais simpático, sente mais euforia. Mas isso é apenas mais do ego. Ao contrário, queremos que as pessoas se cansem de si mesmas para começarem a olhar para Jesus. Todos conhecemos aquele tipo de pessoa espiritual, uma pessoa maravilhosa. Ama o Senhor, ora e lê a Bíblia o tempo todo. Mas tudo em que pensa o tempo todo é nela mesma. Não, é uma pessoa egoísta, mas está sempre no centro de tudo que faz. Como posso dar um testemunho melhor? Como posso fazer isso melhor? Como posso cuidar melhor do problema do fulano? Eu e eu, disfarçado de uma maneira que é difícil de enxergar, porque seu discurso espiritual nos desarma. Observa que Peterson ele equipara a idolatria a esse excessivo foco no eu, e ele considera isso um problema também da cultura eclesiástica, né? Não apenas algo com a característica do pecado da cultura secular. Essa idolatria do ego, que muitas vezes põe a gente no centro, né? E tira Jesus do centro. A idolatria do ego também, poderíamos lembrar da questão da autoimagem, da autoestima, né? Que tem muito a ver com essa cultura
nesses países economicamente privilegiados, que empregam esse contexto da psicologia, do contexto do aconselhamento, né? Então, essa autossatisfação, essa autoestima, esse culto do ego, que nada mais é do que essa confiança e satisfação em si próprio, que também é essa idolatria. Apesar de ser verdade que essa autoimagem excessivamente baixa pode causar problemas na vida do indivíduo, também é verdade que o entendimento equivocado do que de fato significa autoestima e autoimagem pode também causar problemas severos. Um outro autor chamado Paul Brownback, ele afirmou que o maior perigo do amor próprio é que consiste na egolatria, é a idolatria cujo ídolo é o eu, a antítese da bem-aventurança legítima dos que são pobres em espírito, produz orgulho diante de Deus e egoísmo. Uma outra característica interessante é, além desse amor próprio, né, a questão dos ídolos de mercado, dos ídolos de consumo. Nós poderíamos citar esses ídolos de mercado, esses ídolos de consumo. As pessoas também sempre estão voltadas para isso. Então, como nós falamos, muitas igrejas de hoje são voltadas para o mercado, né? Isso é coisa de tentar satisfazer os desejos dos consumidores, né? Dessa autossatisfação idólatra. Essa igreja onde é interessante, é importante fazer o outro, né? Estar bem, né? Essa busca de centralização da igreja como uma questão de consumo. Nós temos ainda também, nos nossos dias, muito forte a questão da idolatria dos meios de comunicação de massa, né? A mídia, né? Um sociólogo na revista americana de cristianismo, ele afirmou as seguintes palavras: ao contrário dos homens e das mulheres das Escrituras, muitos cristãos percebem debilmente o modo que Deus intervém no mundo e na vida de cada indivíduo. A maioria dos cristãos tem dificuldade de cultivar uma consciência diária de Deus como Senhor soberano, que tem a iniciativa no seu trato conosco todos os dias. Essa dificuldade de perceber a presença do Senhor, em parte, se deve à nossa imersão na cosmovisão da mídia, na visão de mundo dos meios de comunicação. Não existe a consciência de Deus e de sua capacidade de realizar sua vontade em toda e qualquer circunstância. Então, muitos cristãos, o rádio, a televisão, né, muito utilizada para relaxamento, para não ter que muitas vezes usar a mente, é uma forma boa também de se relaxar, né, o rádio, a TV, a internet, mas isso muitas vezes tira de nós a visão crítica da mídia, muitas vezes, que é sutil, que é inconsciente, e a gente começa a sofrer e absorver uma espécie de osmose mental, uma visão de mundo que muitas vezes não percebe a ação de Deus dentro da vida humana, além dessa questão também do tempo, né, que nos é tirado, porque Deus está ausente a maioria das vezes dessa mídia convencional, então a gente está pensando, está voltado para outras coisas que não Deus. Então, esses meios de comunicação nos nossos dias, internet, celulares, isso tem virado uma idolatria, onde a gente não consegue viver mais sem eles, onde eles se tornam o centro do nosso dia, te acorda com eles na mão, dorme com eles na mão. Então, isso se torna muitas vezes o que envolve a maior parte do nosso tempo e o nosso valor e a nossa vida. Então, é uma preocupação grande também. Por fim, eu quero citar a idolatria na vida da igreja. Muitas igrejas, muito da tradição evangélica está voltada para agradar esses interessados no evangelho. Então, as igrejas hoje elas estão trabalhando para as pessoas, os descrentes, se sentirem à vontade. Então, o culto é uma espécie de entretenimento, né? Na mesma medida que essas pessoas e que essas igrejas se comprometem mais com o mundo do que com o padrão divino de adoração. Então, essas igrejas elas se tornam idólatras. Esse mundanismo, que é tudo quanto uma cultura faz para que o pecado pareça normal e a justiça parece estranha, quando a gente é embriagado com
esse espírito da época, né? Dos nossos dias, a gente começa a se sentir estranho, a procurar pensar como cristãos e agir de acordo com os mandamentos bíblicos. Então, quando pensamos nos conceitos do mundo, de acordo com o próprio mundo, e não pensamos nos conceitos de Deus, segundo o próprio Deus, nós não somos motivados a fazer o que Deus quer que façamos, mas só nos sentimos à vontade agindo de um jeito que se harmoniza com o jeito do mundo de fazer as coisas. Então, é por isso que muitos cristãos que deixam de ir à igreja começam a se sentir cada vez mais à vontade do mundo e menos à vontade na igreja. E é por isso mesmo que a frequência regular à igreja é muito importante, porque na igreja nós adoramos ouvindo a palavra de Deus, louvando o Senhor, orando, participando da ceia, tendo comunhão uns com os outros. E tudo isso serve para animar os crentes e convencer os crentes de que eles são os normais de fato. E o mundo é que é estranho, né, aos olhos de Deus. Os crentes precisam se incentivar mutuamente e exortar uns aos outros para que, da perspectiva bíblica, o que é normal é o povo de Deus refletir a Cristo e a sua conduta, e não refletir o mundo e a conduta do mundo. Então, isso é muito importante, essa idolatria. De novo, eu quero citar o David Wells, quando ele escreve um livro intitulado Nenhum Lugar para a Verdade, ele diz o seguinte: um periódico muito bem sucedido, destinado a pastores e líderes, lançado pela Christianity Today em 1980. O que a pesquisa de mercado deles mostra ser o interesse principal dos pastores e como devemos tratar esses assuntos? Entre 1980 e 1988, 80% das matérias da revista foram dedicadas a crises pessoais, aos questionamentos e perplexidades encontrados pelos ministros. 13% se dedicaram a técnicas de administração da igreja. Como se trata de uma publicação evangélica, é muito impressionante constatar que menos de 1% das matérias fazia alguma referência clara à Escritura, e menos ainda a alguma ideia teológica. Os artigos são resolutos na dedicação ao conhecimento oferecido pela psicologia e pela administração de empresas. E, ao que parece, igualmente determinados ao ceticismo quanto ao que a Escritura e a teologia oferecem para tratar de crises práticas da vida pastoral. Mesmo quando os assuntos tratados eram tentação, sexualidade, disciplina da igreja, estrutura eclesiástica e pregação, assuntos sobre os quais a Escritura tem muito para dizer, os autores dos artigos da Leadership imaginavam que era melhor procurar ajuda em outros lugares para essas tarefas pastorais. A confissão sumiu das páginas dessa revista e a reflexão nunca apareceu. O que sobra da teologia, portanto, é apenas uma busca de conhecimento, e agora procurado mediante a profissionalização do chamado pastoral. A ânsia por conhecimento se traduz no desejo de parecer mais com um advogado talentoso, um psicólogo ou um executivo, do que como um ministro do evangelho ordenado, marchando no ritmo do percussionista transcendente. Robert Bellah observou que esses dois tipos, o psicólogo e o gerente, são paradigmas dos interesses essenciais da cultura do século XX. Ambos são do mundo, ambos centrados no indivíduo autônomo e movidos por interesses pragmáticos, e ambos são hostis à antiga ordem moral. Na verdade, os dois têm o mesmo caráter, pois procuram definir a vida pelo controle que exercem sobre ela, um em relação ao mundo interior e o outro em relação ao mundo exterior. É o que admiramos, e a leadership reflete essa admiração, tentando santificá-la com a vocação ministerial. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que a igreja, durante muitos anos, tem procurado resolver os seus problemas, principalmente recorrendo à administração de negócios e à psicologia, ao invés de ir às Escrituras, à Bíblia, à revelação de Deus. Então, é exatamente isso que tem acontecido e é exatamente isso que tem se tornado o que nós podemos chamar de idolatria na vida da igreja, ou seja, deixar o uso das escrituras e começar a usar a psicologia secular, usar a administração para ou sobre a vida do indivíduo. A reflexão, então, é: a que nós nos dedicamos? Essa é a pergunta. A que nós estamos nos assemelhando? Estamos nos tornando semelhantes a algum elemento do mundo ou a Deus? Das 7 igrejas que nós falamos, das cartas do Apocalipse 2 e 3,
5 estavam em maior ou menor perigo de perder a identidade cristã. Por quê? Por causa da idolatria. Por causa da idolatria. Então, essa é uma pergunta importante que nós precisamos fazer. A que nos assemelhamos? A que nos assemelhamos? Paulo, a 2 Coríntios, capítulo 10, verso 5, diz que nós precisamos levar cativo todo pensamento para que obedeça a Cristo. Qualquer pensamento que não sujeitemos ao domínio de Cristo é um pensamento idólatra. Então, por exemplo, nossos conceitos sobre casamento nem sempre são colocados debaixo da soberania de Cristo. E é aí que nós precisamos submeter esses conceitos. Muitas vezes concentramos a nossa mente somente nos conceitos de beleza física, como Salomão, que casou com um monte de mulheres, e por isso um monte de mulheres idólatras de nações pagãs, com quem Deus ordenou que Israel não se casasse. E isso é que vai prejudicar o compromisso de Salomão com Deus, por causa do compromisso com as suas mulheres, que tinha prioridade sobre o seu comportamento. Então era uma relação idólatra. O mesmo se aplica a grupos de amigos ou de colegas, de jovens, de adultos, né? Muitas vezes para serem aceitos no grupo, as pessoas sofrem uma pressão para serem semelhantes ao grupo de uma maneira que pode desagradar a Deus. Então aí as pessoas ficam mais preocupadas em agradar ao grupo do que agradar a Deus. E aí o grupo de amigos se transformou num ídolo. E aí a gente vai perdendo a nossa identidade como grupo social, como cristãos, nós vamos perdendo essa identidade. Essa é a preocupação que nós precisamos ter. Então, que Deus possa, através desses estudos, ter conduzido você a atenção a esse princípio. Você se torna aquilo que adora, para a sua ruína ou para a sua restauração. Espero que você se dedique mais ao Criador. Espero que você se dedique mais ao Criador. Adore a criatura. Adore a criatura na adoração ao Criador, ou seja, você vai louvar a Deus porque Ele fez a criatura e não adorar a criatura em si mesma, né? Então nós precisamos aprender muito sobre a questão da idolatria. Eu espero que você tenha, como eu, aprendido e que de fato você faça esse retorno, se ainda não fez, questionando o seu cristianismo, perguntando: será que eu sou mesmo cristão? Perguntando: será que eu tenho adorado a Deus, o Deus verdadeiro, o Deus revelado nas Escrituras? Perguntando de fato sobre quem você é nessa adoração. Se você é um idólatra ou se você é de fato um adorador que adora em espírito e em verdade, que adora por meio e intermédio de Jesus Cristo revelado no Evangelho. Vamos orar. Deus, nós damos graças ao Senhor por sua palavra, damos graças a Jesus Cristo que construiu o povo à sua própria imagem, tem construído o seu povo com base na sua própria pessoa, na sua morte, na sua ressurreição, que enviou o Espírito Santo para que nós não sejamos idólatras. Ajuda-nos, Senhor, a que sejamos reverentes somente a Ti, para que nós tornamos mais parecidos com o Senhor, sejamos abençoados, restaurados e não arruinados. Dá-nos olhos para a gente ouvir, ouvidos para ouvir a Tua verdade. Nos dê a compreensão a fim de que a gente conheça o Senhor Jesus, conheça a verdade, para a gente perceber que nele que é a verdade, no Seu Filho Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro Deus, Ele é a vida eterna, para que a gente receba de fato, Deus, a graça para nos guardar dos ídolos. Fica conosco para essa finalidade, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém.